Compartilha. Então, deixa lá ali para exibição, um slidezinho, tá vendo? Tá todo mundo, vó, podemos começar. Continuar. É a última parte agora. Aborto provocado. O Espiritismo assume uma posição totalmente contrária à instituição do aborto. Quando Kardec indagou aos benfeitores no Livro dos Espíritos, na questão 358, eles disseram: a mãe ou qualquer outro cometerá sempre um crime ao tirar a vida de uma criança antes do nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo deva ser o instrumento. De acordo com a doutrina espírita, portanto, o aborto não encontra justificativa perante Deus, a não ser em casos especialíssimos, quando o médico honrado, sincero e consciente sentencia que o nascimento da criança põe em perigo a vida da mãe, em forma de abortamento, denominando aborto terapêutico, recebe o aval dos espíritos superiores. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 359. É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Refletindo quanto às consequências do aborto delituoso, vamos reconhecer nele um dos grandes fornecedores de moléstias diversas, sejam físicas ou mentais, além de se encontrarem na gênese de obsessões e dramas morais inúmeros. O aborto provocado e as possíveis consequências. Então, num aborto provocado, nós vamos ter aborto instantâneo em existências posteriores. Poderemos ter esterilidade ou frigidez. Enfermidades como vaginismo, endometrites, neoplasias, tuberculoses, deslocamento de placenta, infarto uterino, câncer de testículos no homem, endocrinopatias, eclâmpsias, hipocinesias uterinas, distúrbios mentais com evidente obsessão por parte de forças invisíveis emanadas do espírito abortado. Filhos problemas ou rebeldes, quando o espírito abortado reencarnado em oportunidade posterior traz no íntimo toda a carga de ódio não dissolvido. Pesado, hein? Acho que é um pouquinho pesado. Vamos lá pensar um pouco nisso aí, né? Então vamos pensar um pouquinho no aborto provocado. A gente vai pensar um pouquinho fora do espiritismo, depois a gente pensa dentro do espiritismo. Se a gente pensar hoje fora do espiritismo, a gente já vê muita discussão contrária a isso, né? Porque a gente já pensa na índole de quem na vivência, no grau de conhecimento da pessoa que procura esse tipo de intervenção. Outra questão é a gente pensar de quem se propõe, né? Um médico, uma pessoa que se estuda, o conhecimento que ele tem, ele se propõe a uma intervenção dessa. Que tipo de uso, isso é um uso consciente da sua inteligência, da sua capacidade, ele está fazendo, né? A gente está pensando como sociedade, né? Moralmente falando, eticamente falando. E aí é só a gente pensar, né? Se quando uma pessoa pensa nessa intervenção, de repente a gente pegar uma criança, né? Essa que seria impedida do seu regresso aqui na Terra, entregar, né? Às vezes entregar
aquele que deu a ideia, sugeriu, né, essa intervenção, falou, agora é seu. A gente não precisa da ajuda do médico ou da intervenção do auxílio químico. Está na sua mão, só você decidir, né? E aí não precisa do auxílio, né? De um posterior, de uma outra, de um terceiro para essa execução. Se a gente pensar numa intervenção dessa, quantos de nós hoje não tinha perdido essa oportunidade de estar hoje aqui, continuando o nosso progresso, né? Muitos de nós talvez, né, não estaríamos aqui. E aí a gente vai pensar, isso a gente pensando numa sociedade, né, pensando fora um pouco. Se a gente entrar dentro do espiritismo, aí já não cabe nem a gente pensar, porque o nosso processo evolutivo, ele se dá pela o reencarne e o desencarne, reencarne e desencarne, que isso aí vai possibilitar os nossos resgates, né? Dentro do espiritismo não tem nem como pensar na possibilidade de, né? Porque é por meio da reencarnação que a gente vai fazer o nosso progresso, a nossa evolução, por meio dele que a gente encontra os nossos irmãos afins, onde a gente tem a possibilidade de reparo, a possibilidade de troca, né? A gente às vezes pensa que é só a gente está aqui só para olhar e reparar as nossas faltas, mas a gente temos espíritos, né, que nos dão uma companhia boa, que ajuda no nosso progresso, né? Então a gente interromperia, né? Não faria parte dessa evolução, não faria parte da criação de Deus, né? E não haverá nenhuma evolução sem que haja alguma teórica dificuldade, né? Porque dependendo da situação, a gente pode chegar a pensar nisso, ou pensa, mas isso vai trazer uma dificuldade ou uma repulsa no começo, que vai fazer parte de lá na frente algo muito maior, né? Por isso que não cabe dentro do espiritismo pensar nessa possibilidade. E aí vai gerar consequências enormes para nós que decidimos por isso, né? Ou a gente decide, coloca, impõe alguém a fazer isso, ou nós queremos fazer isso, ou nós somos os maus profissionais que nos colocamos à disposição de determinadas coisas para praticar isso, né, auxiliar essa interrupção, e aí a gente vai acumular débitos ou dificuldades na nossa evolução muito grande, né? E aí a gente temos diversas dificuldades que aparecerão, que a gente já vai imaginando, né? Depois a gente vai ter que reparar a gente pode ferir o perispírito, o corpo de um outro, marcar no nosso perispírito, passar por períodos reparando o nosso perispírito, não podendo de repente engravidar, e aí a gente passa e a gente ter a obsessão de espíritos que querem reencarnar e a gente interrompeu, e aí aquele sentimento ruim, né? Aquele sentimento daquele nosso irmãozinho espírito, ele vai nos obsediar, vai cair sobre nós, né? Então eu acho que é bem, pensando no lado lado do espiritismo, a gente não consegue nem pensar, né? Porque vem uma carga muito pesada para a gente, né? E a gente pode pensar numa situação
onde a outra pessoa a cometer de repente, um crime, né? A gente pode colocar assim, teve um estupro, alguma coisa, e aí a pessoa pode pensar naquele momento que não, então, né, vamos interromper. Mas será que existe mesmo o acaso, né? E o Espiritismo vem nos falando da ação e reação. A gente, na situação, pode achar que é um absurdo, né? O que aconteceu. Mas aí é uma oportunidade da gente, né? Ou da pessoa que passou por uma situação, que pensa até na interrupção, de mais na frente experimentar uma coisa maior, como experimentar o perdão na prática, como depois por uma situação muito desconfortável, muito ruim, engravidou e aí pensou na interrupção, mas não fez, e lá na frente vai experimentar um amor incondicional, né? Vai experimentar o perdão. Então, é uma situação bem difícil de a gente pensar, mas muito de a gente se preparar, né? A gente pensar numa evolução espiritual, numa evolução moral, e de a gente pensar que o acaso não existe e que a gente vai experimentar situações muito difíceis, que essas difíceis vão nos levar à nossa evolução e experimentar lá na frente com a nossa querendo conhecer, querendo aceitar, lá na frente a gente vai experimentar algo grandioso também, que é o quê? Amor, perdão, aceitação. Então, é um tema um pouquinho pesado, mas que cada um vai ter que refletir e se preparar para um momento desse, né? Porque a gente, se a gente pensar num espírito eterno, e se a gente pensa, e a gente tem que pensar muito sério nisso, na nossa evolução, são situações muito fortes dessas que nós passaremos. E qual a condição de preparo e pensamento que nós teremos no momento que chegar a situação, né? Então, essa colocação que eu penso sobre esse aborto, sobre dentro do espiritismo, que a gente jamais pode pensar, e a gente vai pensar sempre na reparação, né? E na lei de causa e efeito, no acaso que não existe, com a minha colocação antes de qualquer situação que aconteça, antecedeu situações. Então, quer dizer, eu me coloquei naquela situação, né? Antes de tudo, houve, né, situações aonde eu me levei para aquele momento. Então, por que eu vou interromper agora, né? Eu vou tirar a oportunidade de um outro espírito reencarnar. Se fosse a minha vez de reencarnar, eu ia. Qual é o sentimento se alguém interrompesse a minha reencarnação? Ah, mas porque vai ser difícil. Ah, porque veio de uma situação assim, assim, assim. Sim, mas nós, como espírito hoje, gostaríamos de ser interrompido para essa reencarnação, para essa oportunidade de evolução, né? Cabe a gente pensar e se preparar, né? Ou nem se preparar, pensar e colocar em nós, né? Porque a gente estamos aqui evoluindo e situações dessas vão colocar para a gente ser testado e fazer e faz parte da nossa evolução. Acho que era isso que eu queria colocar. Não sei se a Soninha quer colocar mais algo. Eu quero só acrescentar mais alguma coisa. Que hoje em dia, todo mundo sabe qual é a responsabilidade de uma gravidez e sabe como evitar uma gravidez. Todos são conscientes. As meninas têm uma vida sexual muito cedo, bem antes do que era na minha época, na época da Ivani, enfim. Porém, elas têm muitas informações. Então, eu acho que aí é a responsabilidade de engravidar, né? Eu quero contar uma história para vocês, não sei se vocês sabem,
sobre a mãe do Cristiano Ronaldo. Ela escreveu até um livro sobre isso, eu assisti uma entrevista com ela e que me deixou assim, pasma. Eu não me lembro se ela já tinha 3 ou 4 filhos, eu não lembro. Um marido que bebia, que batia nela, uma situação de miséria terrível, onde ela tinha que trabalhar e fazer um monte de coisa, e ela engravidou de novo. Aí ela pensou e pensou o seguinte, mais uma boca, vai ser difícil, eu estou trabalhando para ajudar no dia a dia, vou deixar de trabalhar, como é que vai ser? E ela foi consultar um médico para fazer o aborto. Esse médico olhou para ela e falou, olha, você pode fazer o que você quiser, porque a vida é sua, o corpo é seu, mas eu te digo uma coisa. Essa pessoa que você está aí esperando, que você está grávida, vai ser um homem fabuloso. Se eu fosse você, eu não faria esse aborto. Ela abaixou a cabeça, pensou, pensou, pensou. E temos hoje aí Cristiano Ronaldo. Então, se o médico não tivesse sido consciente, ele teria feito um aborto. E nós não teríamos uma pessoa tão importante. Não que as outras pessoas não sejam, mas é um exemplo. Nós nunca sabemos que espírito está ali com a gente. Qual a necessidade real daquele espírito vir, não é? Para se reencarnar junto da gente. Porém, se alguém já fez sem saber, né, inconsciente, tudo tem um peso e uma medida. E aquilo que eu digo, erramos, só arrepender não resolve. Nós temos que tomar uma atitude para poder consertar o que foi feito. Como vamos consertar? Quantas crianças estão aí precisando de ajuda, de auxílio? Vamos auxiliar? Esse enxovalzinho que nós fazemos no Grupo Rafael, que nós damos para as pessoas que estão grávidas, para as mães grávidas, é um alento para elas. Porque elas falam para a gente assim, eu não quero essa gravidez, eu não tenho nem roupa para pôr no meu filho. Como é que eu vou começar a minha vida se nem roupa eu tenho? Então, o enxoval, por muitas vezes e muitas vezes que a gente já ouviu, ajuda elas a não cometerem um aborto. Porque elas têm um princípio, elas têm um começo. E frisar que é tão culpado o homem quanto a mulher. Então, o homem não está isento disso. Porque se ele apoiasse a pessoa, a mulher que ele engravidou, dando um apoio, estando do lado, ela ia pensar 2 vezes antes de fazer o aborto. Então, a culpa aí é repartida. Não existe só a culpa da mulher. Tudo bem, ela é dona do corpo dela, mas ela não é dona da vida que está dentro dela. Então, ela sendo dona do corpo dela, ela pode sim tomar anticoncepcional e ver qual o melhor momento para ela engravidar. O que não permite que ela tire a vida de uma criança. Então, era isso que eu queria acrescentar. E como vamos consertar? Através da caridade, do amor. E lembrando que, por muitas vezes, nós nos perguntamos quais são as causas das nossas aflições atuais. Né? O que fizemos? Então, está aí para todo mundo refletir sobre essa história. Né? Como fala aqui, olha, pode ter filhos rebeldes, problemas, várias situações por conta disso. Era isso que eu queria acrescentar. Muito bom. Eu acho que, às vezes, né, que a gente não tá livre, né? E, às vezes, alguém já cometeu, né? A gente tem que pensar sempre que a oportunidade de reparo sempre nos será dada, né?
Exatamente. Porque assim, eu já, vamos supor, determinada falha, alguém já cometeu, a pessoa já cometeu, mas não é a falha, mas a sua consciência de que foi uma falha, e dali para frente eu reparo, né? A oportunidade de reparo, ela sempre vai vir. A gente tem que pensar que a gente está em Ficar evolução, parado, né? né? Ficar parado no remoto não vai resolver, só vai agravar. Só vai agravar, né? Exatamente. A gente tenta nos preparar para situações, né? Se a gente pensar na nossa evolução e que será eterna, situações como espírito eterno que somos, viveremos muitas situações assim, né? Conflitantes, pesadas, difíceis, e que a gente tem que ter a consciência de cada vez ter a consciência de que a gente está evoluindo e a gente precisa enfrentar com pensamento crítico, pensar e pensando nessas dificuldades que nos, né, na nossa escala evolutiva, né? E ter a É consciência quando falha, importante, né? Não se vitimizar. é, Nós somos vítimas. é, ficar ali Muitas parado, vezes nós, eu fiz, por não muitas sai do vezes, lugar. exatamente, é isso aí. Então, aí fica aí para quem quiser perguntar as coisas para o Gleidson. Quem quiser colocar alguma coisa também, fica à vontade, né? Perguntar, colocar. Alguém quer contar alguma história, algum exemplo, qualquer coisa? É. Eu tenho uma dúvida, não sei se vocês poderiam esclarecer. Por exemplo, estão falando sobre o aborto, né? Que a pessoa é espontâneo, vamos dizer assim. A pessoa tem, por exemplo, 4 abortos seguidos e consegue engravidar, às vezes chega até... Alô? Oi? Oi, o meu cortou um pouco. Parou. Acho que falhou. Então, aí a pessoa consegue engravidar, chega a ter 4 abortos espontâneos. Nesses 4 abortos, é sempre o mesmo espírito que vem ou pode ser outros? Não sei se você entendeu a pergunta. Sim, então, assim, não dá para gente falar que é o mesmo espírito. E a gente tem que pensar muito são algumas variáveis que vai colocando, né? Qual que é o reparo ou a prova que temos? A gente tem um espírito reencarnante que passa por todo esse processo, né? E ele está reconstruindo, refazendo, reparando alguma falha dele. No outra ponta, e a gente tem que pensar sempre num casal. Não é uma gravidez só da mulher, como até a Soninha colocou, a responsabilidade não é só da mulher. A responsabilidade é do ambiente que aquele feto vai chegar a estar envolvido. O casal, o próprio ambiente, né? E a aceitação, né? Essa é uma oportunidade de reparo, é uma oportunidade de acolhimento, né? Aí, se é o mesmo espírito, aí a gente não pode afirmar, né? Porque aí vai de cada caso, Entendi. de cada caso vai ter ali se é um espírito, dependendo da inspiração de quem foi, porque às vezes... Na maioria das vezes, talvez seja o mesmo, porque ele vem e vem se afinando com a própria mãe, né? Porque quando a pessoa sofre diversos abortos assim, lá para trás mente, né? Como se fala Traz mente. lá para trás mente, houve algo, né, entre a mãe e o filho ali, né? Como nós lemos, como nós vimos. E esse espírito vindo várias vezes, e esta mãe aceitando sim essa gravidez, dando todo aquele amor, porque ela quer.
Ela quer. Eles vão se afinando, vão se ajeitando, até que esse espírito amadurece, perdoa, há o perdão entre a mãe e o filho, e esse espírito consegue vir. Entendi. Muitas vezes são isso que acontece. Claro, como eu sempre falo, cada caso é um caso. Porém, Verdade. existe isso. Então, ele vem, passa um pedaço, né? Ele vem com mais raiva, né? Não queria, né? Você precisa nascer lá, mas eu não quero, eu não gosto dela. Ela me rejeitou, ou ela me fez isso, ou ela me fez aquilo, eu não quero. Vai, aprende, escuta, volta novamente. Vamos ver se dessa vez vai. Aí a mãe, novamente, porque quer aquela gravidez, ela vai amar, ela vai ter paciência. E nessa ida e vinda, o que acontece? O amor, né? A mesma coisa que nós. Porque dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, é que estão os nossos maiores inimigos do passado. Para quê? Para que a gente aprenda a amá-los, né? Porque como é que você vai desencarnar e de repente você vai lembrar que seu filho, sua filha foi um algoz para você? Nossa, olha o que ele me fez na encarnação há 3 vidas atrás. Poxa, mas nessa vida de agora foi tão bom. Ele foi um filho maravilhoso, foi uma mãe maravilhosa. Porque aqui na Terra é um teatro, gente. A gente troca e inverte os papéis o tempo todo. Hoje eu sou mãe, amanhã eu sou neta, amanhã depois eu sou avó, depois eu sou tio, depois eu sou irmão. Para a gente sentir e entender todas as posições que existem. Para quê? Somos como pregos enferrujados. A gente vai se lixando tanto um com o outro que a ferrugem cai. E um dia nós vamos estar todos limpos e vamos estar amando um ao outro. É essa a nossa definição aqui na Terra. É para isso que viemos. Para evoluir, para aprender a amar, para perdoar. Essa é a nossa missão. Né? Não tem outra. E a gente troca de papel, né? Verdade. Obrigada. Uhum. Entendi. Agora faltam 9 minutos para encerrar. Tá, Então, alguém tem mais alguma colocaçãozinha? Alguma pergunta? Deixa eu perguntar uma coisa. A gente aprende, né? Estamos aprendendo que quando a gente faz, que quando é feito o aborto e no futuro a gente teriam consequências, né? No caso de que a pessoa não tem consciência, visando o que aconteceu recentemente com aquela menina que teve que fazer aborto, aquela criança, como que se pode trabalhar isso no futuro na cabeça dessa menina? Tem alguma explicação, alguma coisa assim? viu que ali é uma lei, né? Que as leis dos homens mudam, né? De país para país muda. E ali a lei estava ao lado dela. Era uma gravidez indesejada porque ela não queria, ela sofreu um estupro, ela não queria. Então, tudo isso é pesado, Cléo. Por isso que eu sempre falo, cada caso é um caso. Né? Então, como ficaria? É difícil saber. Pode ser que mais tarde, mais para frente, ela, quando ela amadurecer, ela venha se arrepender. E ela vai ter a chance de também reparar, como todos nós temos. Todos nós erramos e todos nós temos a chance da reparação. Conforme nós vamos evoluindo, quanta coisa nós já não aprendeu e quanta coisas não aprendemos todos os dias, Cléo. Todos os dias. É só a gente estar apto a aprender, não é verdade? A saber como é que a gente vai pensar, como é que a gente vai fazer, né? Então, cada caso é um caso e cada pessoa é uma pessoa, né? É difícil, bem difícil, porém, né? Mesmo porque, assim, ela é uma pessoa, é uma criança, né? E Sim, acho, né? E se ela não e tiver, assim, a vida Oi? dela está Alô?
A vida daquela menina estava em risco se ela levasse a gravidez adiante. Sim. Hum. É isso. É, acho que tem pouco minuto agora. Tem mais alguma colocaçãozinha? Acho que tem poucos minutos, né? Acho que já podemos encerrar. Tem 6 minutos ainda. Tá. Eu não sei se dá pra... Se alguém tiver alguma perguntinha, alguma colocaçãozinha, se quiser. Eu tenho uma dúvida. Qual que é a posição, não sei se pode dizer posição, mas do espiritismo em relação à fertilização artificial, fertilização in vitro? A gente até comentou lá na reencarnação, né? É que assim, o espírito, ele vai estar ligado ali na concepção, né? A gente tem que pensar que não é um processo químico e biológico, mas que envolve dois espíritos, né? E pai, ou doador, ou pai e mãe, ali a gente tem espíritos, e que antes de acontecer, o espírito ligado àquele embrião, a todo é combinado antes, né? A situação que leva aquele espírito é um processo onde há um amadurecimento dos pais. Às vezes esse processo de fazer a fertilização, antes de tudo, houve um processo onde não se conseguia, onde vai buscar. Essa busca é um amadurecimento do espírito também. É uma forma de amadurecer o espírito, né? E na outra ponta, o espírito reencarnante, aquilo para ele é um processo natural que vai acontecer dentro do corpo da mãe, né? Então ele já está evoluído o suficiente para perceber que a evolução, que ele vai ser ligado ao feto ali na concepção, o desenvolvimento dele vai ser natural. O processo é o que amadurece, né? Amadurece os espíritos envolvidos. A gente às vezes pensa muito no ato ali que está acontecendo, mas antes do ato vem todo um processo. Esse processo é o amadurecimento. Quando que é possível ter uma gravidez? Depois que a gente passou por todo um processo, às vezes a gente teve situações que não permite hoje engravidar, e esse processo vai fazer com que a gente aprenda a aceitar, perdoar e amar. Então, o dos processos de engravidar vai levando ou não repara das nossas pensando num processo antes do ato que está acontecendo, né? Então são situações onde coloca. Eu vejo isso como um perdão de Deus. É. E aí eu gosto muito desse processo onde leva os espíritos a vai chegar o resultado do reencarne, mas o que leva esse entendimento, né, olha, eu tenho que buscar e não estou conseguindo, e aí você tem que ter o seu parceiro, ele também tem que concordar, não, então vamos buscar junto, até chegar ali, chegou, o outro espírito às vezes que vai reencarnar, ele está tão evoluído que ele está assistindo e ajudando, olha, vamos reparar aqui, vamos se entender, a gente, e há o ato acontece, onde há a consciência, onde há o perdão, onde um aceitou, o outro perdoou, e vamos aprendendo a amar junto, e a situação nos levou a essa evolução. Ó, 2 minutinhos para terminar. Fazer a prece. Agora estamos sim. Tá certo. Alguém quer fazer a prece? A gente deixa para você. Ah, é? Simples assim? Então tá bom. Eu vou pedindo para quem puder fechar os olhos. E cada um perceba. E próximo de si, você está sendo envolvido por uma energia do bem,
uma energia de amor, de tranquilidade e de paz. Que você perceba que está sendo observado por bons espíritos. E que os espíritos vão te auxiliar para o bem. Aproveite esse instante e espalhe todo esse carinho, esse amor que está sendo recebido no ambiente que você está agora. Que os bons espíritos vão nos acompanhando ao máximo tempo possível, que a gente possa ser instrumento de amor, de paz e de alegria por onde a gente passa, que a gente possa estar em nós, sentir esse carinho que a gente é envolvido, que a gente possa fazer ele durar o máximo tempo possível. Que cada um seja acompanhado agora pelos bons espíritos, pelo seu guia protetor, e que cada um fique com os ensinamentos de Jesus e a proteção de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Parabéns, Márcia, pela estreia, mas fala para a Stephanie que você não entendeu nada, assim a semana que vem ela está aí de novo. Eu não entendi. Foi pura sorte. Fala, ah, não entendi, não deu. Não entendi nada. Obrigado, Márcia. Obrigado, Stephanie. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Boa noite. Todos. Para todos, bom calor. Ah, muito. Tchau, fiquem Boa com noite, Deus. beijo a todos. Tchau. Tchau, Rô. Tchau. Tchau. Tchau.